Ceará, 2-0, Thiago Galhardo tá voando, tá no meu Cartola FC, que bom, era capitão. Nossa, voando. Voando. Lei do ex, né? Em dobro. Ele já tinha ido muito bem no Ceará, né, na última temporada. E vale o elogio para as duas equipes, porque dentro do 0-0, o Ceará foi uma equipe bem competitiva. A gente está vendo a chance criada com o Kleber, pressionando saída de bola. É claro que o estilo é outro, é um time mais objetivo, um time extremamente vertical, né, não troca tantos passes, o Inter alterna mais os momentos de posse com os momentos de verticalidade. Sentiu muito as ausências. A gente está falando de um Galhardo que tem compensado o Guerreiro, por exemplo, mas hoje o Inter veio com o Johnny, veio com o Peglow e saiu cedo, e o Sarrafield entrou, veio com o Nonato e Edmilson. Então assim, já era bem modificada a estrutura, principalmente de meio campo. Então a dinâmica, né, a rotação da equipe foi abaixo de outros jogos e acho que isso foi perceptível no primeiro tempo, com o Ceará tendo bons momentos. Isso já tinha acontecido em outros jogos em casa do Inter, contra o Atlético Goianiense, por exemplo. Mas o time é impressionante como tem maturidade para sustentar os momentos ruins dentro dos jogos, continuar competindo, buscar as suas chances e até aqui no campeonato atingir os resultados. Não aconteceu contra o Bahia, né, o empate em 2-2, mas tem acontecido regularmente, né, e é por isso que a pontuação é tão alta e o Inter tem uma maneira de jogar muito clara, e isso é importante, a identidade do time dentro dos jogos, e geralmente se afirma também fora de casa, o que é bem importante. Então é um princípio bem animador, assim, é promissor o que é o campeonato do Inter até aqui, porque também tem uma ideia de crescimento, de evolução por trás. O Rafa fez uma análise interessante do jogo, só não concordo com ele que o Inter já tem uma identidade determinada. Eu acho que o Inter varia muito em determinados jogos, tem jogos que joga muito, que é um time agressivo, de velocidade, de ultrapassagem, outros que é mais pragmático, que é um time mais moroso, é um time chato de se ver, mas que também é efetivo. E é interessante isso também, né? Não ter uma identidade única. É um time que consegue transitar em algumas identidades e não perdoa lances assim, né? Eu acho que hoje o futebol não perdoa lances assim, né? A maioria dos gols tem saído dessa forma, né? Quando a zaga adversária se equivoca na saída e você deixar a bola pingando no pé de um jogador que está numa fase esplendorosa, espetacular, você vai ser castigado. E o Thiago castigou pela segunda vez aí nesse jogo. Mas o Inter é candidatíssimo. Candidatíssimo, como eu disse, tem algumas identidades, não apenas uma. Já vi o Inter jogar muita bola e já vi o Inter não jogar tanto assim e vencer. Então isso dá estofo. Eu acho que é um time que tem casca para encarar esse campeonato até o final. Não é um time que me parece que vai ser uma liderança curta ou passageira, mas eu acho que o Inter vai figurar entre esses 3, 4 primeiros aí até o final do campeonato, porque parece que tem casca. Então, uma vitória muito segura do Inter, não correu susto, não passou por nenhum susto. O Ceará finalizou uma bola só na direção do gol. O segundo gol acontece no momento que o Ceará até fez alterações para tentar, de alguma maneira, dar um pouco mais de velocidade ao seu ataque, na busca ali de um empate. Mas aí esse erro na saída de bola acabou resultando na ação do Bosquilha e no gol do Thiago, né, para ampliar para 2-0, liquidando o jogo. O Inter dessa vez foi uma partida segura, bem melhor do que contra o Bahia, vencendo, tendo posse de bola, jogando no campo do adversário, construindo a sua vantagem e aproveitando aí esse erro para fazer 2-0. Uma boa atuação do Internacional diante de um adversário que, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, deu muito trabalho, né, jogando em Belo Horizonte. E hoje o Inter praticamente não correu grandes riscos, acho que conseguiu se impor muito bem. E o Thiago Galhardo mostrando que... o Thiago Galhardo e o Cudê mostrando o seguinte: um bom técnico no time organizado consegue muitas vezes tirar mais do jogador. Uma vitória sólida, né, Vitor Birner? Como, imagino eu, seja a característica que o Cudê tenta implantar jogo a jogo no Internacional para ser realmente um candidato e lutar pelo título. Ficou barato, né? Porque o Inter criou pelo menos 5 grandes chances. Foi. Mauro chamou a atenção, sofreu uma finalização em gol. Foram 9 finalizações do Inter na direção do gol, mas algumas para fora. E você olha, por exemplo, o time do Inter, né? Edenilson na direita, o Johnny jogando pelo meio como volante ali, o Lucas do outro lado, Nonato um pouco à frente desses, na frente não tem centroavante, Thiago Galhardo e o Peglow, jogador subindo da base faz pouco tempo.
Você fala, é um timaço? Não é um timaço. É o líder do Campeonato Brasileiro. E não é o líder do Campeonato Brasileiro por acaso, é o líder do Campeonato Brasileiro porque é o time que jogou mais partidas boas no Campeonato Brasileiro e que poderia ter até uma vantagem maior se não fossem alguns erros individuais gerados por atletas, como o seu lateral esquerdo reserva, que não tem qualidade para atuarem no Campeonato Brasileiro num nível melhor. Ou seja, o Inter é muito bem treinado, o Inter é uma equipe que entende exatamente o potencial dos seus jogadores, o treinador ele sabe explorar isso muito bem e não é uma novidade, foi assim no Central, foi assim no Racing. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse várias vezes aqui, eu acho que o Cudê será maior que o Galhardo, quando a gente pensar na carreira dos treinadores já consolidadas, tá? Eu acho que ele tem um pouco mais de recurso que o Galhardo. Eu não sei como ele seria se tivesse um grande time nas mãos. Ele nunca teve um time com atletas do nível do River Plate, quando o River Plate estava com um elenco um pouco melhor. E o Inter contratou um técnico que vai provavelmente fazer sucesso na Europa no momento em que ele é viável para o mercado brasileiro. Um treinador em ascensão, começou a trabalhar em 2015 e hoje é líder do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Ceará muito desfalcado, resultado não surpreende, mas se você olhar o jogo, acho que um 4-0, 5-0 combinaria mais do que os 2 gols que o Inter fez. Eu trabalhei nessa partida ontem com o Júlio, né? E é impressionante a volúpia da equipe do Inter, né? No segundo tempo, quando começou o segundo tempo, estava com 6 minutos de jogo, o Inter não havia passado do meio campo da equipe do Ceará ainda, o Ceará pressionando. Quando deu 10 minutos de jogo, o Inter já havia tido 4 chances de gols. É impressionante como a velocidade que eles mudam o ritmo do jogo, né? A velocidade que eles jogam. O Bosquilha, que eu estou desde ontem tentando falar o nome desse jogador e eu não consigo acertar o Bosquilha, é sensacional. Lógico que todo o holofote tá em cima do Galhardo pelo momento dele, pela fase que ele vive, mas o Bosquilha é um cara que dá uma dinâmica sensacional. O Edenilson, o Patrick, quando entrou, eles conseguiram, e o Inter perdeu o Peglow com 10 minutos de jogo, ele saiu lesionado. Ou seja, o Inter ele tem um elenco forte, ele tem um elenco bom, e a dinâmica de jogo é muito importante. De repente ele dá uma baixada na dinâmica, no volume do jogo, mas de repente daqui a pouco ele parece que liga novamente e amassa o adversário. Eu fiquei impressionado com isso, porque o Inter foi um jogo difícil, o Ceará teve chance de marcar gols no começo da partida, não aproveitou, o Vina na saída até falou sobre isso,